Oi, gente! Eu, professora Verônica e a Peti, convidamos vocês para mais um momento de aprendizado da língua portuguesa. Vem com a gente! Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre preposições. O que é uma preposição? É uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. Então, o termo que antecede a preposição é chamado, de regente e o termo que sucede é chamado de regido. Então, nós temos aqui, dois exemplos, tá? Nós temos aqui, chegou de ônibus. Observem que nós temos dois elementos, chegou e ônibus. Se eu escrevo chegou ônibus, fica estranho, né? Ué, qual é a relação de sentido entre os dois termos? É por isso que nós usamos as preposições. Porque as preposições, gente, metaforicamente falando, é como se elas fossem pontes gramaticais, em que elas são usadas para trazer exatamente essa relação de sentido entre dois elementos. Então, quando eu tenho chegou e ônibus, qual é a relação de sentido entre eles? É por isso que eu tenho que usar a preposição. Aí nós temos chegou de ônibus, ok? Também temos esse outro exemplo aqui, ó. Este programa é recomendado para menores. Observem que é a mesma coisa, eu tenho recomendado e menores. Qual é a relação de sentido entre eles? É para isso que eu vou usar a preposição, para estabelecer essa relação de sentido. Tudo bem? A partir disso, nós temos a classificação das preposições. Temos aí duas classificações. Temos as essenciais. Isso significa que a preposição sempre será preposição. Sempre. Então, nós temos o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E nós temos também os acidentais. O que são exatamente as preposições acidentais? São elementos que não são exatamente preposições, mas eles podem funcionar como preposições. Então, nós temos aí um grupo bem grande, tá? Nós temos aí como exemplo afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, salvo e outros, tá bom? A partir disso, nós temos também a locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? É exatamente um conjunto de duas ou mais palavras que forma uma unidade prepositiva. São expressões invariáveis que apresentam o valor de preposição, tá? Nós temos aí muitas locuções prepositivas, é um grupo também bem grande. E aí, como exemplo, nós temos abaixo de, acerca de, a fim de, ao lado de, apesar de, através de acordo com, em vez de, junto de, para com, perto de. Observem que mesmo que elas sejam diferenciadas, elas apresentam uma característica em comum. Todas elas, gente, terminam com preposição. Então, não fica muito difícil detectar uma locução prepositiva, não, tá? Porque se você observar que você tem duas ou mais palavras em que elas se unem, trazendo aí uma relação de locução, e elas terminam com uma preposição, pode ficar tranquilo que é uma locução prepositiva, tá? Apesar disso, né, a gente observa que esse grupo ele é muito extenso. Então aqui eu só botei alguns exemplos, tá? Esse grupo aí ele é bem variado. Temos também o emprego das preposições. A gente usa as preposições de duas formas: ou com combinação ou de forma, né, que a gente tem uma contração. Como é? A gente tem aí a combinação, a junção de uma preposição com outro termo sem alteração fonética. Isso quer dizer, gente, que a preposição ela vai se unir a um outro elemento sem ter a perda de som, tá? Então, nós temos aqui como exemplo o a com o, a preposição mais o artigo, em que nós temos aí exatamente ao, ao dizer ao, a gente consegue ouvir o som dos dois. Temos também como exemplo o a mais o onde, em que nós temos o aonde, e também o a mais os, que nós temos aí o aos. Tudo bem? Agora, podemos ter também uma contração. Aí é a junção de uma preposição com outro termo, com alteração fonética. Isso significa que a gente vai ter aí alguma perda de som, tá?
Então, quando a gente tem o D mais O, observem que a gente vai perder o som do E. Porque vai somar o D com o O e nós teremos o Do, ok? A mesma coisa acontece com em mais O, que temos o no, ou ainda poderia ser em mais a, aí você vai ter o na, tá bom? Nós temos também como exemplo o em mais este, neste, e também aqui, ó, observem, nós temos a preposição mais o artigo feminino a, e aí você tem a junção dos dois, e aí você tem a famosa crase, tá bom? Vamos fazer uma observação muito importante, é bem recorrente esse erro aqui, tá? Cuidado, não se deve contrair a preposição de com o artigo que encabeça o sujeito, ou ainda com o próprio sujeito do verbo. Como é isso na prática? Quando a gente escreve, é muito comum, né? A gente tem aqui, ó, observem nesta oração, na verdade, neste período, nós temos aí dois verbos, beber e estar. Observem aqui, ó, que são duas orações diferentes, em que elas estão aí conectadas, ok? Agora, observem que quando a gente está escrito assim, ó, está na hora da onça beber água, observem que esse dá é muito comum as pessoas escreverem dessa forma, mas está errado, tá? Por quê? Porque esse a, que é artigo, ele é o artigo do sujeito onça, e onça é sujeito do verbo beber. Então, muito cuidado. Essa forma aqui é uma forma incorreta, tá? O correto é está na hora de a onça beber água. O mesmo ocorre aqui embaixo, ó. Chegou a hora dele sair. Eu tenho aqui este verbo e eu tenho este verbo aqui. Observem que quando a gente escreve chegou a hora dele sair, essa escrita está errada. Por quê? Porque eu tenho aqui exatamente a preposição de mais o sujeito do verbo sair, ele. Eu não posso juntar, porque aqui no caso não se pode, né, juntar a preposição com o sujeito do verbo que virá depois. Então aqui, em vez de escrever dele, o correto é escrever chegou a hora de ele sair. Tudo bem? A partir disso, nós temos aí o emprego dessas preposições, na verdade, a semântica delas, e elas apresentam vários sentidos, tá? Dependendo aí do uso. Então, nós temos aí como exemplo lugar ou origem. As preposições, a partir do momento que elas são empregadas, elas podem trazer essa ideia. Então, nós temos aí, por exemplo, entrega em domicílio. Sempre lembrando, gente, que a preposição vai trazer, né, uma ideia de sentido entre um regente e um regido, e ela pode ser também considerada como uma ponte gramatical, porque é ela que vai estabelecer a relação de sentido entre os dois elementos. Então, nós temos aqui, ó, entrega em domicílio, entrega em domicílio, é esse em aqui que estabelece a relação, né, de lugar. Eu vou entregar onde? Em domicílio. A mesma coisa acontece em sentou à mesa. Vai sentar onde exatamente? Qual é o lugar? A mesa. E também temos veio de longe. Veio de algum lugar. Então, nós temos aí o longe, por isso que é veio de longe. Muito cuidado, pessoal, com esse segundo exemplo aqui, ó, sentou à mesa, tá? Porque o correto é o sentou à mesa mesmo. É muito comum a gente escrever dessa forma aqui, ó. Sentou na mesa. Observem que quando você tem sentou na mesa, a gente sabe que a preposição estabelece uma relação de sentido entre dois elementos. Se eu tenho em mais a, eu tenho na, uma contração. Só que quando eu escrevo sentou na mesa, gente, é exatamente isso aqui embaixo, ó. Você está sentando em cima da mesa, literalmente. Não, eu quero escrever da maneira assim, eu quero dizer que a pessoa vai sentar à mesa para jantar. Então, o correto não é sentou na mesa. É sentou à mesa. Porque aí a pessoa vai sentar na cadeira ou no banquinho ou qualquer outro lugar, né? Junto a essa mesa, que aí ela vai fazer as refeições ou qualquer outra coisa. Então, muito cuidado com isso, tá? Na oralidade, a gente sabe que, né, as pessoas falam tanto sentou à mesa como sentou na mesa. Ok, oralidade, né? O uso cotidiano, né? Coloquial da língua, até aí a gente até aceita. Agora, na escrita,
Se você quer realmente dizer que a pessoa sentou para almoçar ou para escrever algo, ela sentou à mesa. Tudo bem? Outro exemplo de sentido da preposição. Ela também pode ser usada no sentido de direção. Vou a São Paulo amanhã, ou ainda voltou para a praia. Tudo bem? Também pode ser usada para modo. Estudei com prazer, vendeu a prazo. Estudei por vontade ou ainda agiram sem cuidado. Como, professor, é esse modo? Olha que interessante. Esse modo significa a maneira como foi executado, estabelecido aí esse regente. Então, quando eu tenho, gente, estudei com prazer, você estudou como? De que forma? Ah, eu estudei com prazer. Então, esse com prazer é o modo em que se foi, né, em que foi realizada essa ação. Tudo bem? A mesma coisa ocorre com vendeu a prazo. Você vendeu como? A prazo. Estudei por vontade. Você estudou como? Por vontade. E também agiram sem cuidado. Tudo bem? Temos também a ideia de posse. É bem comum usar a preposição como posse. Então, nós temos aí reformar a casa de Fernando. Observem que essa casa é de alguém. Então, essa casa é de Fernando. Também temos como exemplo, alugaram um carro de uma agência. Esse carro é de alguém ou de algum lugar. No caso aqui, ela é de uma agência, então a relação aqui é de posse. E também temos aqui, ó, duas formas de escrever essa frase. Pode ser a casa é de Pedro, ou ainda, se eu quiser botar o artigo antes de Pedro, tá? Eu posso escrever a casa é do Pedro. Tudo bem? Além disso, nós também podemos usar a preposição no sentido de tempo, né? Trazendo aí uma ideia temporal. Então, nós temos aí a prova começa ao meio-dia, ou ficará no Rio de Janeiro por 2 anos. Observe que tem aí uma ideia de realmente ou tempo, né? Aquele tempo que vai ser executada a ação, ou uma ideia de duração, ok? E também temos aqui como exemplo o estudo desde ontem, ok? Outra forma de usar a preposição, no sentido de distância e limite. Exemplos. São poucos quilômetros daqui à sua casa. Olha a ideia aí de distância, tá? Também pode ser usado aqui neste exemplo, ó. Caminharam até a praia. Estabelece uma relação de limite. Você vai caminhar até onde? Até a praia. Tudo bem? A preposição também pode ser usada para instrumento. Esse instrumento, gente, significa um elemento realmente concreto. É um instrumento mesmo que você pega, né? Concreto, material, tá? Em que você vai ser, em que você vai usar, estabelecendo essa relação de sentido aí junto com a preposição. Então, nós temos aqui, ó, como exemplo, estudamos com apostilas. Qual foi o instrumento que ela utilizou para estudar? Aí você tem estudamos e apostilas. Esse com é a preposição que vai trazer essa ideia de instrumento. Tudo bem? Temos também escreveu a caneta, instrumento usado para escrever, e também o professor apagou o quadro com o apagador. Tudo bem? Temos também aqui a causa. A causa, observe que também vai trazer essa relação entre regente e regido. Então, nós temos aqui, ó, fugiu com medo. É bem interessante essa frase, que quando a gente, né, olha, logo de cara, você não consegue, talvez, observar logo a causa. Mas observem, quando você escreve fugiu com medo, o que veio primeiro, gente? Você foge e tem medo depois? Ou você primeiro tem o medo e aí você foge? Então, observem, né, que quando você tem a frase fugiu com medo, esse com estabelece a causa da fuga, ok? Temos também morreu do coração. A pessoa morreu do que exatamente? Do coração. Também temos aqui, ó, a violência aumentou com desemprego. Então, a gente tem aí esse com estabelecendo uma relação entre desemprego, que é a causa da violência, e também embaixo. Ela foi a escolhida por ser competente. O fato dela ser competente é que fez com que ela fosse escolhida. Então, competente é a causa da escolha, ok? Também temos a preposição sendo usada como companhia. Saiu com os amigos, a pessoa saiu com alguém, com os amigos. E embaixo,
As crianças andavam pela praça com os pais. Então, observem que as crianças estavam na companhia dos pais. Também temos o uso da preposição para finalidade. Então, nós temos aí os termos casa e oração. Qual é a relação entre esses dois elementos? É uma relação de finalidade, propósito, né? Essa casa serve para quê? Para orar, então é uma casa de oração. A mesma coisa ocorre no exemplo de baixo, estudar para a prova. Eu vou estudar para uma finalidade. Qual? Para a prova. Também temos comprar o material de construção para a reforma da escola. O material de construção foi comprado para quê? Para a reforma da escola. Tudo bem? Temos também a preposição sendo usada como assunto. Então, nós temos aqui, ó, falamos de amizade. A gente observa, então, que falar, falou de algo, de alguma coisa. Então, tem um assunto aí envolvido. Então, no caso, o assunto é amizade, falamos de amizade. Temos também o exemplo, discutimos sobre futebol. Então, ocorre uma discussão sobre um assunto. Então, é sobre futebol. A preposição também pode ser usada como meio. Muito cuidado, porque as pessoas costumam confundir com instrumento. Tá? Observem que os exemplos aqui são muito diferentes. Ó, vou voltar lá no instrumento. Ó. Aqui, ó, número 7. Instrumento, nós temos aí elementos concretos. Realmente usado mesmo, como se fosse até mesmo uma ferramenta, né? No sentido mesmo literal da palavra. Aqui não. No número 12, esse meio aqui é, na verdade, a forma, a circunstância que foi estabelecida a ação. Então, você tem aqui, ó, veio de trem. Você veio como? De que forma? De trem. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Você chegou como? De que forma? Qual foi o meio que você utilizou? Chegou a pé. E também tem para pagou. Você pagou como? Qual foi o meio empregado? Foi em dinheiro. Tudo bem? Temos também aí, ó, a matéria, que também não é uma coisa muito difícil. Dificilmente você vai confundir com instrumento, porque matéria é exatamente aquilo que constitui o regente. Então, você tem aqui, nesta frase, usei um vestido de cetim. Vestido, ele é feito de algum tecido, ok? O tecido aqui escolhido foi o cetim. Ah, então esse vestido, a matéria usada para fazer esse vestido foi o cetim. Por isso que é vestido de cetim. A mesma coisa acontece embaixo. O chapéu é de palha. Qual foi a matéria usada para fazer esse chapéu? Ele é constituído de palha, por isso que é um chapéu de palha. Tudo bem? Temos também a ideia de falta ou ausência. Ele vive sem dinheiro. E temos também oposição. Oposição é dentro daquela lógica mesmo de um lado contrário ao outro, tá? Então, nós temos aqui, ó, lutou contra a doença. A pessoa lutou contra algo. Então, lutou contra a doença, não lutou a favor, por isso que é oposição. Então, nós temos aí lutou contra a doença, trazendo uma ideia, né, de oposição, e também brigou com o ladrão. Eu não briguei a favor dele, eu briguei contra ele. Por isso que brigou com o ladrão, esse com dá uma ideia de oposição, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar com vocês e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!